A avó revela segredo chocante. Irmã a abusava todas as noites e depois a deixou em chamas. Clara voltou à cidade que prometeu nunca mais pisar. As ruas de paralelepípedos estavam empoeiradas com o eco de risadas infantis. Ai, pareado a gosto. Do silêncio entrelaçado com uma sombra crescente que parecia circular como um vulto nas esquinas. O motivo de seu retorno era a avó, acamada e frágil. Um sopro de vida e resistência em meio àquelas lembranças sufocantes. Ao cruzar a porta da casa antiga, um arrepio percorreu-se espinha. O cheiro de mofo e remédios se misturava com o doce aroma das flores murchas que sua avó costumava cultivar. A avó, um ser imponente, apesar da fraqueza, olhou para Clara com olhos que pareciam carregar séculos de dor. No silêncio opressivo que se seguiu, Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo a ser dito, algo sombrio que ameaçava emergir das profundezas do passado. E quando a avó começou a falar, as palavras saíram como um sussurro, mas o peso delas reverberou como um grito ensurdecedor. Clara, sua irmã, ela não era o que parecia. As palavras tremiam na boca dela. Ela te abusava todas as noites. E havia alguém mais. Uma figura sombria que manipulava tudo ao nosso redor. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Clara. O que sua avó acabara de revelar não era um segredo, mas uma bomba que explodiu em sua realidade. A cada frase da avó, Clara viu flashes de um passado que tentou enterrar. As noites de insônia, os sussurros nas sombras, a sensação sufocante de uma mão não desejada. O nó na garganta crescia. Como você pode me dizer isso agora? Os lábios dela tremeram. A dúvida corrosiva de quem sempre acreditou no amor familiar. O que era amor, afinal? Uma armadilha bem elaborada? No calor daquela revelação, Clara saiu da casa, ofegante. As luzes da cidade pareciam mais sombrias, as sombras mais longas. As memórias surgiam como alucinações. Ela caminhou até o antigo parque, onde havia passado a infância, onde o riso costumava reinar. Mas naquele momento só havia o eco do seu próprio desespero. E então veio o diário, um pequeno caderno empoeirado, encontrado nos fundos do guarda-roupa da irmã. Clara hesitou, mas não pôde resistir. Ao abrir as páginas, as palavras dançaram diante de seus olhos como fantasmas. Descrições de momentos íntimos, de encontros malignos, segredos que nunca deveriam ver a luz. A cada frase, sua mente formulava perguntas insustentáveis. Quem realmente era sua irmã? E quem era o amigo da família que sempre esteve por perto, cuja presença parecia preencher os vazios? Com o coração palpitando e a mente mergulhada em confusão, Clara decidiu que precisava confrontá-lo. Aquele homem que sempre sorria nas reuniões familiares, a representação do conforto e da proteção. Mas agora, aquele conforto parecia uma máscara e ela estava prestes a rasgá-la. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Clara estava determinada. Era hora de confrontar aquele homem que sempre teve um sorriso confortável, quase paternal. Ele estava na festa de aniversário da avó, na casa antiga, sempre à sombra das conversas, sempre observando com aquele olhar. O ar parecia pesado com a perspectiva do que Clara poderia descobrir. Com o diário ainda em mãos, um turbilhão de emoções a envolvia. Dúvida, medo, raiva. Ela havia se preparado para tudo, menos para o choque que a aguardava. Assim que Clara chegou à antiga lanchonete, onde seu tio costumava se reunir com outros homens da cidade, o coração pulsava em seu peito. O lugar estava iluminado, vibrante com risos e conversas, mas para ela é um burburinho distante. Ao entrar, sem olhar encontrou o deles, o homem de sorriso amigável, como se nada estivesse acontecendo, como se o mundo ao seu redor fosse uma festa eterna. Mas Clara sabia que por trás daquela fachada havia segredos obscuros. Ela se aproximou. Péssima ideia, mas não havia volta. Oi, Marcos. Podemos com próprios erros. Ela levou-o até um canto mais afastado. Marcos, preciso entender. O que você sabe sobre minha irmã? A pergunta saiu mais dura do que planejava. O olhar dele, uma mistura de surpresa e algo mais profundo, talvez culpa, fez o nó na garganta dela apertar ainda mais. O que você quer dizer? Ele parecia querer escapar, mas Clara estava decidida. Eu encontrei o diário dela. Eu sei o que aconteceu. A voz dela subiu, chamando a atenção. Silêncio pairou. Outros olharam, tentando entender, mas Clara não se importava. Você esteve perto. Você sabia de tudo isso, não sabia? Clara, calma, não é o que você pensa. As palavras dele saíram entrecortadas e ela sentiu o estômago revirar. O que poderia ser tão chocante a ponto de desmoronar a defesa que ele tinha construído? Sua irmã. A amizade que tínhamos não era o que parecia. Havia algo mais, mas você não pode entender. Entender? Não posso entender que você deixou isso acontecer. O sentimento de traição cortava como uma faca. Ele olhou para ela com os olhos cheios de desespero. Eu não tinha escolha. Você não sabe quem ela era realmente. As luzes da lanchonete pareciam tremular. Um grito soou, cortando a atenção. Um dos homens com quem Marcos estava conversando, do outro lado do salão, caiu no chão. O caos se estabeleceu. Clara ficou paralisada, observando enquanto a multidão se dispersava, as risadas transformando-se em gritos de pânico. Marcos virou-se para o grupo, sua expressão mudando. Não! Não agora! Mas a cena já havia sido instalada, e a adrenalina parecia correr como um rio. Clara percebeu algo no olhar de Marcos. Uma sombra de culpa. Um pânico que ela ainda não entendia. O que você fez? Ela murmurou, a voz trêmula. Ele hesitou, e em um instante os olhos dele passaram rapidamente pela sala, como se estivesse avaliando uma saída. Um homem se lançou para cima de Marcos, e um grito cortou o ar. Não era um grito comum, mas um que retumbava com dor e fúria. Você matou ela! Você a matou! O cenário se transformou em um caos absoluto. O homem agredia Marcos, e as coisas rapidamente se tornaram confusas. Clara se afastou, o coração acelerado, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela mal tinha tomado consciência do que ele tinha feito. A revelação do diário, as verdades distorcidas, tudo se misturava. O que se desenrolava diante de seus olhos só tornava tudo mais insuportável.
O homem que sempre foi um porto seguro tornou-se um fantasma de sombras. Ela se virou, gente ao redor, e em meio ao tumulto, uma voz sussurrou seu nome na penumbra. Clara, você precisa saber a verdade sobre a sua irmã e sobre mim. Clara congelou, uma sensação gelada subindo pela espinha. Ela sabia que não havia mais como evitar a tempestade que estava prestes a se desdobrar. O passado estava de volta, e talvez ele tivesse trazido consigo muito mais do que ela esperava. E ali, naquele momento, uma nova fase começava. Clara congelou, a voz na penumbra provocando um turbilhão em seu interior. O tempo parecia estagnar. A multidão ao redor estava em caos, mas ela não conseguia desviar os olhos da figura que se aproximava dela. Uma sombra familiar que se destacava do resto. Antes que pudesse discernir, alguém agarrou seu braço. Era Davi, seu amigo de infância, com uma expressão grave. Clara, você precisa sair daqui, agora! A urgência na voz dele fez seu coração acelerar. Mas eu preciso saber. Ela mal conseguia formular as palavras. Não, é perigoso. Ele não é quem você pensa. Davi a puxou e ela hesitou. O olhar aterrorizado dele, transparecendo um pânico real, fez com que a neblina da confusão começasse a se dissipar. Mas a voz ecoou novamente, penetrando o turbilhão. Clara, não pode confiar nele. Era Marcos, o homem que sorria por trás da máscara de pai. O caos ao fundo desvanecia. Enquanto seu olhar congelava na expressão de desespero dele, a sua irmã, ela não estava sozinha. Eu não sabia que você descobriria. Você estava por trás disso, não estava? As palavras saíram como uma flecha, mais uma vez cortando o silêncio. Era você que a manipulava, o amigo da família que sempre esteve por perto. O sorriso de Marcos se esvaiu, e por um instante, Clara viu não o homem que cresceu amando, mas um estranho cheio de segredos obscuros. Não foi assim que aconteceu. Eu amava sua irmã. Ela estava perdida, e eu tentei ajudar. Mas a verdade nunca é simples. Uma risada estridente cortou o ar, seguida de gritos. O homem que havia caído. A cena do tumulto se misturava com suas palavras. Você matou ela, o homem. E atacava Marcos, gritou, sua voz ecoando de uma maneira que fez o estômago de Clara se revirar. Silêncio! A multidão parou, todos os olhares voltados para Clara e Marcos. O pano de fundo da lanchonete se tornou uma tela em branco onde a única coisa que importava era a tensão palpável entre eles. Clara! Ele sussurrou, a voz trêmula. Você não sabe. Sabe o que realmente aconteceu naquela noite? O fogo, a culpa. Eu tentei salvá-la, suas palavras foram um golpe. O fogo? Que fogo? O mundo estava começando a girar ao seu redor. O que aconteceu com a minha irmã? Marcos abaixou a cabeça, a dor estampada em seu rosto. Não era só você que não entendia quem ela era. Ela não era inocente. A sua irmã tinha um lado que ninguém conhecia. Algo obscuro. Ele hesitou como se as próximas palavras fossem venenosas. Foi ela quem incendiou aquele galpão, Clara. Eu só tentei impedir. E quando vi, já era tarde demais. O ar ficou pesado e a sala parecia girar. Um golpe de realidade que cortava ainda mais fundo. Você está mentindo! Você não pode! A incredulidade se transformou em uma tempestade de emoções, enquanto a ideia de que sua irmã poderia ser capaz de algo tão horrendo começou a pressionar sua mente. Mas as peças não se encaixavam. Se você sabia disso, por que nunca disse nada? Por que se deixou enganar também?
A raiva e a confusão fervilhavam dentro dela. Porque eu não sabia. Eu tentei proteger você. Sua irmã estava envolvida com pessoas perigosas. Ela era ligada a uma seita, Clara. Uma que tinha um segredo que nem as paredes daquela casa poderiam conter. Os murmúrios começaram a ecoar mais alto na lanchonete. Alguém gritou: "Vocês estão malucos!", enquanto outros olhavam com desaprovação. Ouviam tudo, mas ninguém parecia entender a gravidade da situação. E se você estiver certo, o pânico começou a instalar-se em Clara. Se minha irmã era assim, o que isso significa para mim? Para o que nos aconteceu? Marcos, em um gesto desesperado, tomou a mão de Clara, segurando-a firme. Não importa agora. O que importa é que há algo maior em jogo. E se não pararmos isso, todos nós estaremos em perigo. O barulho do tumulto parecia distorcido à medida que Clara processar tudo. O que ela conheceu como amor, segurança, agora se tornava uma teia complexa de segredos e mentiras. O que você quer dizer com maior? Seu coração palpitava com a dúvida. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de gritos vindo da porta principal cortou o ar novamente. A porta foi arrombada e uma figura encapuzada entrou com um olhar de fúria. O mundo girava. A vida dela estava prestes a ser transformada mais uma vez. Clara, você precisa vir comigo. É sobre sua irmã. A pessoa gritou, mas tudo o que Clara conseguiu ver foi um vazio emergente, um eco ensurdecedor de mistérios não resolvidos. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e ela estava prestes a descobrir não apenas quem era a irmã que pensava conhecer, mas quem realmente era ela mesma. Clara congelou. A figura encapuzada projetava uma aura de urgência e mistério. O tumulto ao seu redor parecia desvanecer, como se o tempo parasse apenas para ela. Aquela voz familiar, distante e estrondosa ressoava em sua mente. Clara, você precisa vir comigo. É sobre sua irmã. As palavras impactaram como um raio. O que podia ser mais chocante do que tudo o que já soubera? Quem é você? Clara questionou, a adrenalina pulsando em suas veias. A figura se aproximou, a capuz escurecendo a expressão. Mas os olhos, aqueles olhos, Clara quase os reconhecia. É melhor você ouvir, agora! Diante da confusão na lanchonete, ela hesitou. Davi, ao seu lado, estava em alerta. A expressão dele era de pânico. Clara, não! Ela pode ser uma trampolim. Você não sabe o que está fazendo. Mas a curiosidade a puxava como um imã. A figura estendeu a mão e Clara, sem pensar, começou a segui-la para fora. A noite estava densa, o ar frio e cortante. O barulho da lanchonete se esvaía à medida que saíam para o estacionamento iluminado apenas pela luz amarelada de um lampião. A figura finalmente se virou e Clara ficou paralisada. Luna! A voz agora inconfundível era da irmã que ela pensava ter perdido. Você está viva? Seu coração disparou com a revelação. Mas o olhar de Luna não tinha a alegria de reencontro. Era um olhar carregado. Sombras estavam presentes em seus olhos. Clara, não temos tempo, Luna disse, sua voz uma mistura de alívio e terror. Eles estão vindo. Você não sabe. Não sabe o que eu fiz. O que está envolvido. E você está em perigo. O mundo ao redor parecia se desintegrar. Os pedaços de sua realidade estavam se desvendando ao seu redor. O que você quer dizer? O que você fez? Um arrepio a percorreu.
Os ecos da sua infância e da confiança nela saltaram e quebraram. Clara lutava contra as lágrimas. A dor crispava seu estômago. Quando o fogo começou, eu não estava sozinha. Havia mais pessoas, segredos. O diário que você encontrou não é apenas o que você pensa. A tensão no ar pulsava. Um peso insuportável. Marcos, agora na entrada da lanchonete, estava assistindo a tudo congelado. O horror se espalhou pelo rosto dele, como se ele entendesse mais do que estava admitindo. Luna, o que você está fazendo? A voz dele carregava um medo genuíno. Você não entende, Marcos? Não é só sobre nós! Luna gritou, e o ar parecia elétrico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Clara, escute! A sua vida, a minha vida, tudo foi uma mentira. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Ela puxou Clara, e a sensação do toque fez com que memórias esquecidas emergissem. E então, o inesperado. Uma explosão no céu. Clara virou-se para a origem do som e viu chamas dançando, um clarão iluminando toda a cidade. O fogo não era fruto da natureza. Era deliberado. Olhando para trás, Clara viu que o tumulto na lanchonete agora era uma cena de pânico. As pessoas corriam, gritos ecoavam. O que está acontecendo? A pergunta mal saiu de sua boca. Eles vieram atrás de mim, Clara! Luna gritou. Um tom de desespero na voz. A seita não é um jogo. Eles querem acabar com nós duas. Clara ficou em choque. A seita? O que você fez para eles? E quando mal houve tempo de processar, a figura encapuzada que a conduzirá depois surgiu novamente entre as sombras. Você não pode confiar em sua irmã! Exclamou, e a cena se envolveu em caos, enquanto uma nova realidade ameaçava devorar Clara. Mas a última frase ecoou em sua mente como um eco distante. Quem é você? Que segredos mais existem? O que está acontecendo realmente? As perguntas saíram em um turbilhão, mas a resposta estava longe de se revelar. Uma nova camada de mistério, uma nova direção. E Clara estava prestes a ser arrastada ainda mais fundo em um pesadelo confortável que revelaria a essência do que ela nunca soube. O fogo se boquencava no céu, e Clara sentiu que a noite estava apenas começando. Clara congelou. A figura encapuzada projetava uma aura de urgência e mistério. O tumulto ao seu redor parecia desvanecer, como se o tempo parasse apenas para ela. Aquela voz familiar, distante e estrondosa, ressoava em sua mente. Clara, você precisa vir comigo. É sobre sua irmã. As palavras impactaram como um raio. O que podia ser mais chocante do que tudo que já soubera? Quem é você? Clara questionou, a adrenalina pulsando em suas veias. A figura se aproximou, o capuz escurecendo a expressão. Mas os olhos, aqueles olhos, Clara quase os reconhecia. É melhor você ouvir, agora! Diante da confusão na lanchonete, ela hesitou. Davi, ao seu lado, estava em alerta. A expressão dele era de pânico. Clara, não! Ela pode ser uma trampolim. Você não sabe o que está fazendo. Mas a curiosidade a puxava como um imã. A figura estendeu a mão e Clara, sem pensar, começou a segui-la para fora. A noite estava densa, o ar frio e cortante. O barulho da lanchonete se esvaía à medida que saíam para o estacionamento, iluminado apenas pela luz amarelada de um lampião. A figura finalmente se virou e Clara ficou paralisada. Luna, a voz agora inconfundível, era da irmã que ela pensava ter perdido. Você está viva? Seu coração disparou com a revelação, mas o olhar de Luna não tinha a alegria de reencontro.
Era um olhar carregado. As sombras estavam presentes em seus olhos. Clara, não temos tempo! Luna disse, sua voz uma mistura de alívio e terror. Eles estão vindo. Você não sabe. Não sabe o que fiz. O que está envolvido e você está em perigo. O mundo ao redor parecia se desintegrar. Os pedaços de sua realidade estavam se desvendando ao seu redor. O que você quer dizer? O que você fez? Um arrepio a percorreu. Os ecos da sua infância e da confiança nela saltaram e quebraram. Clara lutava contra as lágrimas. A dor crispava seu estômago. Quando o fogo começou, eu não estava sozinha. Havia mais pessoas, segredos. O diário que você encontrou não é apenas o que você pensa. A tensão no ar pulsava, um peso insuportável. Marcos, agora na entrada da lanchonete, estava assistindo a tudo. Congelado. O horror se espalhou pelo rosto dele, como se ele entendesse mais do que estava admitindo. Luna, o que você está fazendo? A voz dele carregava um medo genuíno. Você não entende, Marcos. Não é só sobre nós. Luna gritou, e o ar parecia elétrico. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Clara, escute. A sua vida, a minha vida, tudo foi uma mentira. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Ela puxou Clara, e a sensação do toque fez com que memórias esquecidas emergissem. E então, do nada, um clarão acompanhou um estrondo ensurdecedor. A lanchonete explodiu em chamas. Estilhaços de vidro e madeira voando em todas as direções. Clara gritou e se jogou para o lado, puxando Luna junto. O calor era intenso. A fumaça envolvia tudo. Vamos! Gritou Luna, puxando Clara pela mão enquanto a luz do fogo iluminava seus rostos em chamas laranja. Mas, Marcos! Clara se virou para ver Marcos sendo arrastado pelo homem que tinha atacado antes. O desespero invadiu seu peito quando ele olhou para Clara, o horror estampado no rosto. Clara, não olhe! Ele gritou. Mas havia um grito, um estrondo ainda mais forte. A figura encapuzada tinha desaparecido e Clara entrou em pânico. Ele é parte disso! Precisamos sair daqui, Clara! Luna insistiu, puxando-a em direção ao carro. Mas Clara hesitou ao voltar um último olhar. E ali, entre os destroços e as chamas, viu a verdade que a chocou. Marcos estava se levantando, e não só isso, estava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Em vez de alívio, havia um sorriso que estava cheio de triunfo. Uma sensação gelada atravessou Clara. Enquanto ela observava, por que ele está sorrindo? Ela virou-se para Luna, mas a irmã estava pálida, nervosa. Ele sempre fez parte do plano, Clara. Ele não é quem você pensa. Uma nuvem de dúvidas invadiu a mente de Clara. Como a figura encapuzada. E aquele sorriso? As chamas que consumiam o que restava da lanchonete começaram a consumir sua confiança e certeza. Clara, ouça! Não podemos ficar aqui! Luna gritava agora, puxando-a mais rápido. O caos estava ao redor. As pessoas corriam. Mas Clara estava paralisada pela verdade que estava se desenrolando em sua mente. O que mais ela não sabia? O que aconteceu na noite do incêndio? Perguntou Clara com a voz tremendo. Luna hesitou, a expressão de dor e pânico tomando conta de seu rosto. Ele não deveria ter estado lá. Ele manipulou tudo isso. Não só sua irmã estava envolvida, mas era para todos nós. No pronto-socorro,
É isso que você está dizendo? Clara sussurrou, chocada. Ele nunca teve a intenção de nos proteger. Clara, não é o momento. Temos que ir. Mas a voz de Luna soava distante, um eco entre as labaredas que se espalhavam pelo ar. E no instante seguinte, tudo desmoronou ainda mais ao perceber que Marcos tinha desaparecido entre as chamas. Clara olhou em volta, os rostos distantes em choque, as memórias misturando-se com a realidade. O passado não era apenas doloroso, era uma armadilha. A noite estava apenas começando e Clara sabia que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. A chama aumentava, mas não apenas do fogo. O incêndio de segredos começava a queimar sua vida inteira. Ela precisaria enfrentar a verdade, qualquer que fosse, ou veria tudo o que amava se transformar em cinzas. Clara congelou. A figura encapuzada projetava uma aura de urgência e mistério. O tumulto ao redor parecia desvanecer, como se o tempo parasse apenas para ela. Aquela voz familiar, distante e estrondosa ressoava em sua mente. Clara! Você precisa vir comigo! É sobre sua irmã! As palavras impactaram como um raio. O que podia ser mais chocante do que tudo o que já soubera? Quem é você? Clara questionou, a adrenalina pulsando em suas veias. A figura se aproximou, o capuz escurecendo. A expressão, mas os olhos! Aqueles olhos! Clara quase os reconhecia. É melhor você ouvir agora. Diante da confusão na lanchonete, ela hesitou. Davi, ao seu lado, estava em alerta. A expressão dele era de pânico. Clara, não! Ela pode ser um trampolim! Você não sabe o que está fazendo! Mas a curiosidade a puxava como um imã. A figura estendeu a mão e Clara, sem pensar, começou a segui-la para fora. A noite estava densa, o ar frio e cortante. O barulho da lanchonete se esvaía à medida que saíam para o estacionamento iluminado apenas pela luz amarelada de um lampião. A figura finalmente se virou e Clara ficou paralisada. Luna! A voz, agora inconfundível, era da irmã que ela pensava ter perdido. Você está viva? Seu coração disparou com a revelação, mas o olhar de Luna não tinha a alegria de reencontro. Era um olhar carregado, as sombras estavam presentes em seus olhos. Clara, não temos tempo, Luna disse, sua voz uma mistura de alívio e terror. Eles estão vindo. Você não sabe o que fiz, o que está envolvido, e você está em perigo. Aquelas palavras reverberaram na mente de Clara. Uma tempestade de confusão e temor crescendo. O que você quer dizer? O que você fez? As lembranças se misturavam. O diário, o incêndio, Marcos. O que aconteceu naquela noite? Quando o fogo começou, eu não estava sozinha. Havia mais pessoas, segredos. O diário que você encontrou não é apenas o que você pensa. A tensão no ar pulsava, um peso insuportável. Marcos, agora na entrada da lanchonete, estava assistindo a tudo, congelado. O horror se espalhou pelo rosto dele, como se ele entendesse mais do que estava admitindo. Luna, o que você está fazendo? A voz dele carregava um medo genuíno. Você não entende, Marcos. Não é só sobre nós. Luna gritou e o ar parecia elétrico. Clara, escute. A sua vida, a minha vida, tudo foi uma mentira. Eu não tenho tempo para explicar tudo.
Ela puxou Clara e a sensação de pressão a fez lembrar de cada momento conturbado que trouxeram até ali. E então, do nada, um clarão acompanhou um estrondo ensurdecedor. A lanchonete explodiu em chamas, estilhaços de vidro e madeira voando em todas as direções. Clara gritou e se jogou para o lado, puxando Luna junto. O calor era intenso. A fumaça envolvia tudo. Vamos! Gritou Luna, puxando Clara pela mão, enquanto a luz do fogo iluminava seus rostos em chamas laranja. Mas, Marcos! Clara se virou para ver Marcos sendo arrastado pelo homem que tinha atacado antes. O desespero invadiu seu peito quando ele olhou para Clara, o horror estampado no rosto. Clara, não olhe! Ele gritou. Mas havia um grito, um estrondo ainda mais forte. A figura encapuzada tinha desaparecido e Clara entrou em pânico. Ele é parte disso. Precisamos sair daqui, Clara! Luna insistiu, puxando-a em direção ao carro. Mas Clara hesitou ao voltar um último olhar, e ali, entre os destroços e as chamas, viu a verdade que a chocou. Marcos estava se levantando, e não só isso, estava com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Em vez de alívio, havia um sorriso que estava cheio de triunfo. Uma sensação gelada atravessou Clara enquanto ela observava. O que está? Por que ele está sorrindo? Ela virou-se para Luna, mas a irmã estava pálida, nervosa. Ele sempre fez parte do plano, Clara. Ele não é quem você pensa. Ele está com a seita. E agora eles vêm atrás de nós. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. O caos ao redor crescia. A fumaça embaçava a visão. O calor queimava. Mas a dor emocional pulsava ainda mais forte. Clara estava paralisada. O que você está dizendo? Eu não consigo entender. Precisamos nos esconder, agora! Luna puxou Clara, mas não antes que uma luz a cegasse momentaneamente. Claramente, Clara percebeu que algo não estava certo. O sorriso de Marcos tornava-se mais ameaçador, e antes que pudesse reagir, uma explosão de luz cortou a escuridão. Logo, Clara viu uma figura se aproximar. Era a figura encapuzada. E atrás dela, uma multidão de rostos conhecidos e desconhecidos. Todos eles com expressões furtivas, esperando o que estava por vir. Entre eles estava a avó, que deveria estar acamada. Clara! Gritou a avó, sua voz cortando o caos. É hora de você descobrir a verdade. A mente de Clara girou. Em meio às chamas e ao caos, a revelação de que sua avó estava envolvida a deixava aturdida. Você sabia de tudo isso? A traição pesava em sua voz. A avó apenas acenou levemente, o olhar dela cheio de tristeza. Você precisa entender, Clara. Nós fizemos o que precisávamos para protegê-la. Prepare-se, não há como voltar atrás agora. E com isso, a multidão começou a se mover em direção a Clara, como se a noite estivesse prestes a se revelar ainda mais sombria. O coração de Clara acelerou. O que significava tudo aquilo? A cada passo que davam, ela sentia que mais segredos estavam prestes a vir à tona. E a única coisa que sabia era que a chama da verdade estava crescendo e, com ela, o pavor de um futuro muito mais obscuro do que poderia imaginar. Clara estava paralisada, absorvendo tudo que sua irmã Luna acabara de dizer. O caos ao redor diminuía em intensidade, mas o peso das revelações parecia aumentar a cada segundo.
A avó estava agora à sua frente, envolta na fumaça, com os olhos cheios de dor e arrependimento. Clara, não temos muito tempo, disse ela, a voz embargada. Você precisa entender a verdade sobre a sua irmã. Qual verdade? O medo e a raiva misturavam-se dentro de Clara. Você sabia de tudo isso, não sabia? Sabia que ela estava envolvida com a seita. E por que não disse nada? Eu não podia, Clara. Não podia lhe dar mais uma dor, a avó respondeu. Mas Clara já tinha os olhos fixos em Luna, que tremia. Você não entende, avó. O que ela fez? No fogo, as pessoas. Por que você não fez nada? Porque era mais complicado do que você imagina. Luna interrompeu, seu tom desesperado aumentado. Acredite em mim, eles não são quem você pensa. Eles têm interesses que vão além, e você pode ser a chave. Neste momento, o ar ficou pesado, com uma tensão que só aumentava. Clara olhou de um rosto ao outro, confusa. Mas antes que pudesse pronunciar qualquer coisa, um grito ecoou da lanchonete. Olha! Alguém gritou, apontando. Clara virou-se, a tempo de ver uma sombra se movendo entre as chamas. Era Marcos, agora livre da multidão, com algo brilhante em suas mãos. Venham! Isso não acaba aqui! Ele gritou. E seu tom não deixava dúvidas. Era a voz de alguém que estava pronto para atacar. Clara hesitou, seu coração batendo rápido em um ritmo agonizante. Algo estava errado. O que Marcos estava planejando? E de repente, toda a sensação de segurança que ela tinha em sua infância começou a se desvanecer. Ela se lembrou de momentos, das risadas e conselhos, e tudo se sentia como uma farsa agora. Não podemos ficar aqui. Luna puxou a mão de Clara. Venha comigo! O desespero na voz dela era contagiante, mas ainda assim Clara hesitou. De repente, a figura encapuzada apareceu novamente, interrompendo tudo. Clara, olhe para mim! O tom autoritário fez Clara tremer. Ao se aproximar, a figura retirou o capuz, revelando um rosto que Clara nunca esperaria. Era Sofia, uma amiga que estava desaparecida há anos. Que Clara pensava estar morta. Eu voltei porque você precisa saber a verdade. A sua irmã não é quem você pensa. Ninguém é. Você é a única que pode parar isso. O tempo parou. Clara ficou sem palavras, lágrimas brotando em seus olhos. Sofia? Como você? Por que você sumiu? Não importa. Agora! O que importa é que a seita está prestes a agir e você está no meio disso tudo. Sofia disse, ofegante. Quem está com você? Marcos gritou, avançando. Ele se aproximou perigosamente. Pare! Você não entende! Gritou Luna. Eles vão querer sua vida, Clara. Por favor, confie em nós. E então, na explosão de emoções, uma terceira figura surgiu na escuridão, altamente reconhecível. A mãe de Clara. É verdade, Clara, eu voltei. E tudo que você pensa que sabe é uma mentira. O olhar dela era de desespero, mas havia um brilho por trás. Vocês estavam todos juntos. A mente de Clara parecia girar. Por que esconderam isso de mim? Você não pode entender agora. Mas a seita quer algo que pertence a você. E se eles obtiverem, será o fim de tudo. A voz da mãe penetrava em Clara como se cada palavra fosse um golpe. Marcos avançava, mas a avó se colocou à frente. Não! Você não pode levá-la! O clima se intensificou, um embate prestes a ocorrer. Clara, a voz de Luna cortou a confusão. Você precisa decidir agora. Fique comigo e descubra a verdade, ou saia com eles e se torne parte da mentira. Clara sentiu o medo pulsar em suas veias. Ela sabia que o tempo estava acabando. A linha entre o amor e a traição estava prestes a se desfazer.
E enquanto a noite se tornava mais caótica em meio às chamas, uma única pergunta ecoou na mente dela. Quem ela realmente poderia confiar? As chamas dançavam como espectros na escuridão e Clara estava no centro de um furacão de segredos, mais próxima da verdade do que nunca, mas com cada vez menos tempo para desvendar o que realmente estava acontecendo. Clara estava completamente paralisada, absorvendo tudo que a irmã, Luna, havia revelado. A situação parecia um pesadelo e a confusão aumentava à medida que diferentes rostos se destacavam nas sombras. A avó, com aquele olhar que misturava dor e preocupação, parecia uma figura fantasmagórica no meio do caos. Precisamos saber a verdade, gritou Luna, olhando intensamente para Clara. Você é a única que pode parar isso, antes que seja tarde demais. Mas apenas um segundo depois, uma explosão de gritos ecoou na lanchonete. Clara olhou rapidamente, o coração disparando, e como em câmera lenta, viu Marcos avançando. Mas não estava sozinho. Ao seu lado estava a figura encapuzada, e quando ela tirou o capuz, Clara ficou em choque. Era Sofia. Sofia, mas você estava morta, Clara gritou, segurando a mão de Luna. Eu não sei como, mas agora não importa. O que importa é que eles estão aqui. O desespero de Sofia era palpável. Eles querem você, Clara. A tensão na lanchonete era insuportável. Enquanto todos se agitavam e o fogo crepitava ao fundo, Clara começava a sentir uma onda de confusão. Então, num movimento rápido, Marcos se interpôs entre elas, com a expressão mais sinistra que ela já tinha visto. Você nunca deveria ter voltado, Sofia, disse ele, com um sorriso que, ao invés de conforto, exalava uma ameaça. E você, Clara, precisa escolher de quem você realmente é, porque não somos mais família. As palavras dele reverberaram nas paredes. Clara se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O que você quer dizer? A voz dela tremia. Dê uma olhada ao seu redor. Eles não são quem dizem ser. Ele gesticulou. Se não for você, Clara, será alguém mais. A seita não quer apenas o poder. Eles precisam de você, mas não se deixarão manipular de novo. E nesse momento de revelações, uma explosão maior do que a anterior atirou todos para longe. Tampas de mesa foram lançadas no ar. Fumaça e destroços cobriram o espaço. E os gritos foram substituídos pelo som ensurdecedor das chamas a consumir tudo em seu caminho. Clara se levantou, sem saber como seu corpo havia sobrevivido àquela onda de força. No meio do desastre, ela viu a figura de sua avó se erguer em meio ao caos. O olhar dela estava preenchido com uma determinação feroz. Espere, Clara! Não vá! Gritou a avó. Mas Clara estava paralisada, não sabia a quem ouvir. E então, num momento que pareceu descer em câmera lenta, ela viu a verdade. A avó. Seu rosto não era apenas preenchido de amor, mas de uma sombra que carregava segredo. O que você esconde de mim? A pergunta saiu involuntária, mas o ar parecia denso. Clara, você não pode saber! É perigoso! A avó parecia mais velha naquele instante, como se cada palavra a estivesse rapidamente consumindo. E nesse instante, lá estava Luna, gesticulando freneticamente. Clara! Magia antiga! Eles querem seu poder! Você tem algo especial que não sabe. Algo especial? O que você está dizendo? A confusão misturada com o medo crescia. Antes que pudesse obter uma resposta, uma nova figura apareceu.
e Clara quase desmaiou ao fazer a ligação. Era a mãe, uma presença que deveria trazer conforto, mas agora parecia mais como um espectro. Você não entende, Clara. Eles estão vindo atrás do que você realmente é. Uma nova onda de pânico correu por Clara. O que vocês fizeram? O que sou eu? Os ecos das chamas e do pânico dos outros pareciam distantes, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia. Você é a chave para tudo! Gritou Sofia. É hora de você escolher para onde vai, Clara. O destino está em suas mãos. Foi nesse instante que uma mão firme agarrou seu braço e a puxou para trás, segurando-a contra Marcos. Você não tem ideia do que está fazendo, garota. Ele a olhou com urgência. Eu não confio mais em você. O pensamento atravessou sua mente, mas ela não tinha como escapar. Políticas familiares, mentiras, a seita. Aquilo era um labirinto. E no meio de toda aquela gritaria, Clara percebeu pela primeira vez que as chamas não eram só externas, mas infernos de segredos. Vou descobrir a verdade, ela gritou para todos, determinada. E, naquele momento, enquanto as figuras familiares se tornavam cada vez mais confusas, Clara soltou o braço de Marcos e se virou para a avó e as irmãs. Sua decisão liberando uma energia estrondosa. Mas o que ninguém estava preparado era o que se seguiu. As sombras da lanchonete se agitaram e uma onda de energia pulsante explodiu. Uma luz tão brilhante surgiu. A verdade que ela buscava estava prestes a ser revelada. E todos os segredos, as traições e as alianças seriam expostos de uma vez por todas. Como um trovão cortando o céu, a luz os envolveu. E Clara sentiu a conexão com sua história se intensificando. Todos ao seu redor gritaram, e no brilho, sombras se mudaram. O que isso significava? O que estava prestes a acontecer? Aquelas chamas poderiam muito bem consumir a verdade mais profunda que nunca sonhou conhecer. E todos ao seu redor eram apenas sombras sem forma, enquanto Clara se preparava para enfrentar um mar de segredos, com um único pensamento em mente: nunca mais serei uma marionete. A luz ofuscante envolveu Clara. Ela sentiu como se estivesse sendo puxada para um outro mundo. A sensação era intensa, quase mística, porém, ao mesmo tempo, aterradora. As chamas mais atrás pareciam dançar como se fossem seres vivos, e a tensão no ar fazia seu coração disparar. O que está acontecendo? Gritou, sua voz se perdendo entre os gritos e o alvoroço. Você é a chave, Clara! Sofia repetiu, sua expressão carregada de urgência. Tem mais em jogo do que você pode imaginar. Em meio ao frenesi, Clara percebeu que as figuras de sua vida, sua mãe, sua avó, até Marcos, pareciam congeladas em suas reações, como se o tempo houvesse desacelerado. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um estrondo, um brilho ainda mais forte, e a luz a envolveu completamente. De repente, todo o lugar pareceu se iluminar, e de dentro daquela luz, Clara começou a ouvir sussurros. Vozes distantes e conhecidas que lamentavam, riam, se entrelaçavam numa cacofonia de sentimentos. Ela fechou os olhos e, quando os abriu novamente, a cena à sua volta havia mudado drasticamente. Estava sozinha. A lanchonete havia desaparecido e no lugar havia um campo vasto, coberto de flores que nunca tivera visto antes.
Era uma mistura de cores vibrantes e aromas doces que contrastavam com o terror que acabara de vivenciar. E no meio desse cenário magnífico, com a luz do sol acariciando seu rosto, Clara viu uma figura ao longe. Era Luna, mas algo estava diferente. Clara, Luna chamou, e sua voz soava como um eco distante. Finalmente você está aqui. Luna! O coração de Clara disparou novamente, mas não era necessariamente de medo. Era uma sensação estranha, uma expectativa que a envolvia. Onde estamos? O que aconteceu? Esse é o nosso lar, Clara. O lugar onde tudo começou. O lugar onde a seita realmente se manifesta. Luna exclamou, com uma paixão que Clara nunca tinha visto antes. Aqui, nós podemos descobrir quem realmente somos. Como assim? O que você está falando? Clara começou a sentir um nó na garganta. Precisamos voltar. Tudo está em chamas lá. Você ainda não entendeu. Luna fez uma pausa, os olhos dela brilhando com algo profundo. A seita não é uma força externa. Ela está dentro de nós, Clara. E não apenas isso. Você e eu temos um potencial que nunca soubemos explorar. As palavras de Luna reverberavam na mente. De Clara, o sentimento de estar em um sonho começou a ficar mais intenso. Você quer dizer que nós somos parte dela? O terror tomou conta do seu peito, mas a ideia de escolha e poder também a seduzia. Sim, Luna afirmou. Sempre fomos. Mas, Clara, isso não é só sobre nós. É sobre tudo o que está por vir. A magia, o legado, está prestes a ser revelado. E você será a líder. O quê? Clara sentiu o chão sob seus pés começar a tremer. Eu não posso ser uma líder. Eu só quero entender o que aconteceu. O que se passou com você, com a seita? O que aconteceu com o incêndio? Agora você precisa confiar em mim, Luna disse com fervor. Mas há algo que você precisa saber. E nesse momento, um som surdo retumbou no céu, como se todo aquele campo estivesse sendo desintegrado. Clara olhou para cima e viu uma nuvem escura se formando. Um sentimento de desespero a invadiu, e em meio ao vento que começou a soprar forte, uma voz ecoou, profunda e ominosa. Luna, você não deveria tê-la trazido aqui. Era a avó de Clara, ao lado dela, agora com uma presença ameaçadora. Agora a verdade não poderá ser escondida por mais tempo. O desespero cresceu. A cena que antes parecia mágica agora tinha uma aura de dúvida. Clara olhou para sua irmã e para a avó. O que vocês estão escondendo? Sua voz estava cheia de raiva e dor. Afinal, quem eu sou? A avó sorriu, mas não havia amor nesse sorriso. Você é muito mais do que imagina, minha querida, e nós sempre estivemos aqui, apenas esperando o momento certo para revelar seu verdadeiro eu. A sombra negra no céu desceu rapidamente, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada de volta para o fogo. Uma onda de choque a envolveu ao perceber que a verdade não era apenas sobre a seita, mas sobre sua própria identidade. O que mais estava prestes a ser revelado que mudaria tudo? Enquanto sua mente se enchia de perguntas e incertezas, a sensação de que estava mergulhando em algo muito maior do que pode imaginar crescia. E no coração daquela tempestade de segredos, a única certeza que Clara tinha era que seu destino estava prestes a ser definitivo. Mas o que isso significava? Especificamente para ela. E quem realmente pode ser confiado? As respostas estavam mais perto do que pensava, mas o peso de cada revelação parecia quase insuportável,
enquanto a tempestade se aproximava. Clara estava paralisada, observando a avó e Luna diante dela. Chamas dançando ao fundo. O calor do fogo parecia estar em todas as veias, enquanto um vazio a cercava. O que vocês esconderam de mim? As palavras saíram mais desesperadas do que planejava. As máscaras começavam a cair, e cada revelação em sua vida era uma nova facada. Luna fez um gesto para se aproximar. Clara, você é a continuidade da nossa linhagem. O que fazemos aqui, isso é só o começo. O quê? Clara gritou, lutando para não sucumbir à confusão. Esse é um mundo que não quero fazer parte. Escute! A avó interrompeu, sua voz incisiva. A seita não deseja apenas o seu poder. Eles querem acabar com nós duas. Você está presa entre as suas origens e o que eles querem de você. Enquanto isso, o céu crepitava e a sombra obscura se aproximava. Clara sentia que o tempo estava apertando. Ninguém ia se importar com o que ela queria. Ela só queria sair, mas a verdade vindo de sua família a prendia. Eu só posso confiar em vocês? O desespero ecoava em seu coração. O vento queistava suas roupas. Não há um caminho de volta. Luna respondeu, a determinação cravada em seu olhar. Mas juntos podemos vencer isso. E em um instante, a figura encapuzada que Clara pensava ser uma amiga emergiu das sombras. Vocês têm que entender. Não é sobre o que se foi, mas o que pode ser feito agora. Clara ficou paralisada, mas as palavras dela começaram a fazer sentido. Liberte-se dos medos ou será consumida, gritou Sofia. O cenário ao redor tremulava, como se o universo inteiro estivesse assistindo. Clara sentiu uma onda de energia passando por ela, pulsando como algo a libertar, e todas as suas dúvidas começaram a se dissipar. Eu não sou uma marionete! Clara gritou. Eu não serei manipulada por vocês ou por ninguém. E neste momento de indecisão, a luz que pulsava dentro dela pareceu brilhar mais forte. Sim, isso mesmo! Luna afirmou, a esperança resplandecendo em seus olhos. Use isso! Conecte-se com o que você é, Clara! As sombras começaram a dançar, mudando de forma, tornando-se uma massiva onda de energia que envolveu Clara. Ela soube que não estava sozinha. O legado dela estava ali, pulsando com força. Agora, a avó gritou, e com aquela palavra definida, a luz irrompeu. Clara sentiu um calor confortante, um reconhecimento. E como um raio que corta o céu noturno, a tempestade que pairava se dissipou, iluminando o campo. As figuras de sua avó, Luna e Sofia, começaram a flutuar. Era como se a própria verdade estivesse surgindo, envolvida em uma tapeçaria de luz e sombras. Você é a clímax do que somos! Luna gritou. Chegou o momento! Clara assentiu e, com um movimento de mão, canalizou a energia em uma explosão de luz. A seita atrás delas desapareceu. E Clara sentiu que finalmente havia encontrado sua voz. Logo, o campo se dissipou e Clara voltou para onde tudo começou. A lanchonete em chamas. O pânico ainda existia, mas agora ela não se sentia perdida. As lembranças permaneciam, mas os rostos de outras pessoas estavam sorrindo ao seu redor. Clara! Ouvir o chamado de Marcos trouxe uma nova percepção.
Ele se aproximou e a expressão em seu rosto era de alívio. Você conseguiu. Agora podemos seguir em frente. E naquele momento, Clara percebeu que o futuro era seu para moldar. Não afetaria apenas sua vida, mas de todos ao seu redor. Precisamos contar a verdade, Clara afirmou, sentindo-se forte, empoderada por suas escolhas. As sombras da noite começaram a clarear, e ela sabia que a luta estava longe de terminar. Mas agora tinha aliados, e enquanto o fogo se acalmava, uma sensação de alívio começou a preencher os corações todos. Clara tinha se libertado, mas um último pensamento vinha à mente. Tudo isso era só o começo. Uma nova jornada estava prestes a debandar. Mas, e agora? Um chamado à ação! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e se junte a nós enquanto descobrimos mais sobre o legado de Clara. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esta aventura com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse momento é crucial e aqueles que verdadeiramente apoiam o canal sabem o valor disso.